Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda quinta e todo domingo, sempre com temas criminais e às terças, histórias de arrepiar a espinha no novo quadro do canal Terças do Terror. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você está fazendo que eu vou te contar essa história. Vem! O caso de hoje se passou no Rio de Janeiro, no ano de 1960. Neide Maria Maia Lopes nasceu no dia 17 de dezembro de 1938. Ela era uma moça muito tímida, alta, magra, fechada, uma pessoa mais séria e adorava casos policiais, e ela lia muito a coluna do Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Então assim, gente, a Neide era uma pessoa muito na dela mesmo. Ela tinha o costume de pegar um trem todos os dias na estação Pedro II, que é mais conhecida, né, como Central do Brasil. Então ela ia para lá, pegava esse trem, ia para o trabalho e voltava para casa. E isso basicamente era a vida dela, fora tá lendo casos policiais, seja em revistas ou em jornais, mas ela consumia muito esse tipo de conteúdo. Agora a gente volta então um pouquinho antes, um ano antes, para poder contar como tudo aconteceu. Bom, em 1959, mais para o final de 1959, para ser mais exata, a Neide estava ali voltando, né, do trabalho, ela estava nos vagões do trem, até que um homem a percebeu e foi falar com ela. O nome dele era Antônio Couto Araújo. Ele perguntou a ela o que ela estava lendo e eles começaram a trocar uma ideia. A princípio a Neide não deu muita bola, mas ele insistiu, e como era um trajeto que ela fazia todos os dias, então, né, nesses encontros, nessas idas e vindas do trem, eles foram se aproximando até que eles começaram a ter um caso. Bom, durante 3 meses eles ficaram se encontrando praticamente todos os dias. A Neide estava muito envolvida com o Antônio, e certo dia, dentro do vagão do trem também, um amigo, um colega, na verdade, do Antônio, chegou para ela e falou: olha, eu preciso te falar uma coisa, porque eu tenho uma filha da sua idade. A Neide estava com 21 anos na época, e o que o Antônio está fazendo com você não é certo. Se fosse com a minha filha, eu gostaria que ela ficasse sabendo. Então, deixa eu te falar, o Antônio ele é casado e ele tem 2 filhas. E a Neide quase caiu para trás. Naquela época, gente, ser amante era muito mal visto, mas muito mesmo. Hoje em dia já não é bem visto, mas naquela época, assim, era surreal. Ninguém aceitava ser amante, era péssimo. E também ter amante era péssimo. Então, para o Antônio era muito conveniente manter aquele relacionamento às escusas, e para ela, que até então não sabia que ele era casado, estava tudo ok. Porém, quando ela descobriu que o Antônio era casado, ela começou a pressioná-lo. E ele tentou desconversar, a princípio ele mentiu, falou que não, depois assumiu. Então ela falou que era para ele largar a esposa e ficar com ela. Ela meio que pressionou ele. Então ele ficou ali dividido e só falou com ela que precisava de um tempo, que as coisas não teriam como acontecer do dia para a noite, que ela precisaria ter paciência. O tempo foi passando, eles continuaram se encontrando, sempre em um hotel que o Antônio alugava, e a Neide já estava assim, bem de saco cheio de ser amante. Ela não estava nem um pouco satisfeita com isso, de ser a outra. Então ela começou a falar com ele: olha, se você gosta da sua esposa, é melhor você se separar, porque eu quero ficar com você, eu gosto de você e eu não vou aceitar outra coisa. Então é melhor você se separar. E começou a pressioná-lo. E o Antônio foi carregando tudo isso em banho-maria. Bom, até que um dia a Neide, ela encheu o saco e ela teve uma ideia macabra. Ela descobriu o número do telefone da casa do Antônio e começou a passar trote. Nesses trotes, ela acabou descobrindo o nome da esposa dele, que se chamava Nilza. Bom, a Nilza, nesses trotes, não percebeu nada. Então, a Neide, ela descobriu, eu não quero que fique confuso, gente, a amante é a Neide e a esposa é a Nilza. Bom, a Neide descobriu onde ele morava, começou a se aproximar da casa, e aí ela teve a brilhante ideia
de se passar por uma conhecida da Nilza. Então ela foi até a casa dela, quando o Antônio não estava lá, bateu na porta, e aí falou com a Nilza, que era uma amiga da escola, que como que ela não se lembrava dela, que elas moravam na mesma rua, e a Nilza não se lembrava, não se recordava de forma alguma. Só que para a Nilza, ela não falou que se chamava Neide, ela falou que se chamava Nilza também. Então ficaram as duas ali, a Neide, fingindo que estava tudo normal, que a conhecia e perguntando da vida, tratando assim como se já tivesse uma relação antes, e a esposa do Antônio meio que sem entender nada, mas tudo bem, acreditou naquela época, estamos falando de 1959, gente, então não é como hoje. Enfim, elas ficaram ali naquela conversa, a Neide foi cada vez mais sendo frequente na casa, as visitas aumentaram, ela começou a ter contato com as filhas do Antônio, descobriu que uma chamava Tânia Maria e a outra chamava Solange. Então ela passou a levar presentes para as meninas, agradar com doce. Lembrando, gente, esse tempo todo que ela fazia essas visitas na casa, ela também estava tendo um relacionamento paralelo com o Antônio. E conversa vai, conversa vem. Certa vez ela perguntou para a Nilza se eles eram felizes no casamento, e a Nilza disse que sim, que eles eram muito felizes, que tinham as briguinhas, né, ali de casal, mas que no geral eles eram muito felizes. E a Neide assim, e perguntou o que o Antônio mais gosta na vida. E sem titubear, assim, na hora, a Nilza respondeu: o que ele mais ama na vida é a filha dele, Tânia, a Taninha, que era a menininha, gente, de 4 anos de idade que ela tinha na época. A Neide, com aquela informação e mais outras tantas que ela já tinha ali averiguado da família e checado horários, então ela já estava ambientada, ela já sabia como que funcionava a rotina da casa, qual horário que as meninas iam para o colégio e tudo isso. Bom, em um dos encontros, certa vez, com o Antônio, ela chegou para ele e falou assim: você ama a Nilza? E aí ele quase caiu para trás, né? Ele falou: quem? Ela: Nilza, a sua esposa. Ele falou: mas como que você sabe o nome da minha esposa? Que isso? E ele ficou um pouco atordoado. E ela falou: pois é, eu conheço a sua esposa, eu fui na sua casa, eu conheço as suas filhas. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você ama elas, você as deixe. Porque se você não as deixar, eu vou ter que matar todo mundo, um por um. E o Antônio ficou um pouco confuso, admirado, como que ela sabia daquilo tudo, como que ela já frequentava a casa dele. Ele ficou bem espantado e disse que iria resolver essa situação. O tempo foi passando e nada do Antônio resolver essa situação. Bom, no dia 30 de junho de 1960, a Neide saiu de casa e resolveu comprar uma pistola calibre 22. Depois ela acabou descobrindo que era muito fraca, então ela foi lá e comprou uma calibre 32. Ela pretendia exterminar toda a família. Na cabeça dela, gente, o único motivo do Antônio não ficar com ela era porque ele tinha uma família, então se ela exterminasse essa família, ele estaria livre para poder viver com ela. É aquele negócio, né? Você mata o passado da pessoa para que ela possa ficar com você e construir dali um futuro, e apagando tudo que a pessoa viveu para trás. Então, assim, é surreal, gente. Ela estava com esse plano macabro, ela comprou essa arma, e aí nesse dia ela ligou para a vizinha da escola, porque tem essa questão de telefone. Não eram todos os lugares que tinham telefone naquela época. E a escola da Taninha era uma escola mais simples, mais humilde, uma escola de bairro mesmo. Então ela ligou para a vizinha da escola e disse que era a Nilza, a mãe da Taninha, e que naquele dia ela não poderia buscar a menina porque ela tinha um médico, mas que a amiga dela, chamada Odete, então vocês percebem que ela já colocou um terceiro nome, iria buscar a menina. E pediu que a vizinha então avisasse na escola. A diretora foi avisada e 30 minutos antes do horário da Nilza pegar a Taninha na escola, a Neide foi lá e pegou a menina. Chegando lá, já estava tudo conversado com a diretora ainda perguntou para a Taninha se ela conhecia aquela mulher, e ela falou: sim, é a tia Nilza. Então, porque já frequentava a casa, gente, já tinha feito todo, né, aquele meio de campo. A menina foi embora com ela. Nesse mesmo dia,
Ela saiu da escola então com a Taninha e levou a menina para a casa de uma amiga dela que ela costumava frequentar na Penha, amiga da Neide. Então a Neide chegou lá com a menina e a amiga dela estranhou um pouco, falou: mas quem que é essa menina? Ela falou: não, é a filha de uma amiga que teve que ir ao médico, então eu tô olhando ela hoje, mas mais tarde eu vou devolver. E ficou ali com a menina, fazendo uma hora, porque tudo já estava planejado. Perto da casa dessa amiga tem um matadouro. E algum tempo antes, a Neide já havia perguntado para a amiga que ela tinha percebido que tinham muitos urubus que ficavam rodeando ali, né, o céu perto do matadouro. Então, o que aqueles urubus faziam com aquelas carniças que eles comiam, que eles enterravam, o que eles faziam? E ela falou que provavelmente eles, né, voavam por aí com essa carniça e acabavam indo para algum lugar que ninguém depois encontrava e não sabia dizer onde era. Então, aquilo ali deu para ela uma ideia do que ela faria. Bom, então voltando para o dia que ela estava lá na casa dessa amiga com a Taninha, no mesmo dia que ela pegou a menina na escola, em paralelo a isso, vai acontecer o outro lado da história, que é a mãe da Taninha, né, a Nilza, então, indo na escola e procurando pela filha. E aí lá, quando ela chegou, a diretora falou: não, mas você ligou e já veio uma amiga sua pegar a menina. E nesse momento, a Nilza entendeu que alguma coisa muito errada estava acontecendo, ficou desesperada, saiu de lá, foi direto para a delegacia fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento da filha dela. Então os policiais entraram em contato com o Antônio, que era o pai da criança, e falaram com ele que ele fosse para lá porque parece que a filha dele estava desaparecida. E ele chegando lá, vendo, né, a descrição do retrato falado da moça, porque a diretora já tinha descrito como que ela era fisicamente e tal, porque viu muito bem. Então, na hora que ele viu aquele retrato falado, na hora ele reconheceu que era a Neide e falou com os policiais em segredo que, na verdade, aquela moça era a namorada dele e que ele não podia contar para a esposa dele. Então, que era para que não fosse feito alarde, que, na verdade, ela só estava querendo dar um susto nele, mas que logo ela iria devolver a menina e tudo iria ficar bem, que eles não precisavam se preocupar com aquilo. Basicamente, foi isso que ele disse. Então, a gente volta lá para a casa da amiga da Neide, aonde ela estava com a Taninha. Ficou lá conversando com a amiga, passando um tempo. Em um determinado momento, ela perguntou para a amiga dela se ela não tinha uma tesoura. A amiga veio com a tesoura e ela, gente, cortou uma mecha do cabelo da Taninha. A amiga achou aquilo muito estranho. Ela pegou essa mecha, embrulhou num papel, colocou dentro da bolsa e a amiga falou assim: você é maluca, a mãe dessa menina vai te matar, você não pode fazer isso. Ela falou: não, fica tranquilo, que foi ela mesma quem pediu, tá tudo bem. O tempo foi passando e a Neide, né, deu um determinado horário, ela já com um plano todo arquitetado na cabeça dela, um plano assim péssimo, diga-se de passagem. Ela saiu da casa da amiga, já era noite, passou em tipo um armarinho assim, comprou uma garrafa de álcool e foi seguindo com a menina em direção ao matadouro. A menina ainda perguntou para que seria aquele álcool e ela falou: nossa, gente, é porque você vai ficar doentinha e eu vou usar esse álcool para te tratar, para te curar, como se fosse isso. Nossa, é de partir o coração, sinceramente. Enfim, ela foi caminhando com a garotinha, chegando no matadouro, assim, sem dó nem piedade, gente, praticamente a queima-roupa. Ela tirou a pistola da bolsa e deu um tiro contra a Taninha, de 4 aninhos de idade. Depois disso, não satisfeita, ela tacou o álcool em cima, riscou fogo e foi embora. Na hora que ela deu o disparo, 2 funcionários que ainda estavam lá no matadouro escutaram o barulho do estampido e foram ver o que era. Na hora que eles chegaram lá, gente, eles viram aquela fogueira, né? Aquele incêndio ali com o corpo de uma criança. Eles ligaram para a polícia na hora. A polícia, chegando ao local, já estava, né, sabendo do desaparecimento de uma criança e viram que poderia sim ser a filha da Nilza que estava desaparecida. A polícia então avisou a família e nesse encontro de histórias, né, já sabia que era namorada do Antônio, já sabia que tinha amiga que tinha buscado na escola, então a polícia foi até a casa da Neide. Chegando lá, gente, foi assim, quase que encontraram juntos. Eles pegaram ela chegando em casa mesmo, e aí ali eles já abordaram ela, falaram com ela, pediram para poder ver a bolsa.
e dentro da bolsa estava a mecha de cabelo da Taninha e a pistola que ela tinha usado para dar fim à vida da menina. Bom, a polícia na hora falou que tinha que levá-la para a delegacia, quase que assim um voto de prisão. Ela foi acompanhada. Chegando lá, ela foi levada para interrogatório e durante 12 horas, gente, 12 horas de depoimento, a Neide negou tudo. Mesmo sabendo dos horários, mesmo tendo o negócio da escola, mesmo a mecha de cabelo, mesmo a pistola, mesmo com tudo isso, ela negou por 12 horas. Lembrando que naquela época tinha-se muito costume de a polícia ligava para os jornalistas para eles irem para a delegacia quando tinha uma notícia como se fosse assim, bomba. Então, na época, a polícia ligou para um repórter muito famoso, o Saulo Gomes, e dizendo para ele que tinha uma notícia bombástica e todas essas informações. Então, o Saulo foi para a delegacia e esse repórter, ele acompanhou todo o depoimento da Neide. E como ele tinha um programa na rádio, ele foi, gente, noticiando isso em tempo real. Então aquilo ali virou uma novela. As pessoas estavam querendo saber cada vez mais o que tinha acontecido, a audiência da rádio a 1000. Então todo esse boom acontecendo e ela negando, firmemente negando. Até que em determinado momento, depois dessas 12 horas, o Saulo perguntou para o delegado se ele não podia entrevistar a Neide. Nessa entrevista, ele deu assim, gente, bastante espaço para ela, né, com microfone. E não era nem microfone, era aquele radinho que você coloca perto assim e vai gravando, né? Porque não era transmitido a imagem, era só a voz. Então ela ia falando no radinho. Ficou um ambiente meio que glamourizado para ela. Ele falou que tinham milhões de ouvintes naquele momento, querendo escutar o depoimento dela, o que ela tinha para dizer, se ela matou ou não matou, se ela era ou não era amante, enfim, começou a dar todo aquele, né, prestígio para ela, e ela se sentiu muito relaxada e acabou confessando o crime. Sim, gente, ela confessou o crime ali, ao vivo. Ela disse que matou sim a Taninha e que teria matado a família toda, que só não matou porque não deu tempo. Bom, nesse momento o público foi à loucura. Tinha muita gente na porta da delegacia, então as pessoas começaram a gritar: lincha, lincha, mata, mata. E ela teve que sair pela porta dos fundos da delegacia para não ser linchada de fato e foi levada para a prisão. 4 meses depois, a Neide foi a julgamento. Durante o julgamento, ela confessou novamente. E aí toda a história, né, gente, foi desvendada ali, que eles eram mesmo amantes, há quanto tempo eles estavam juntos, e realmente não foi apenas um casinho, que de fato eles tinham um relacionamento. E assim, não teve jeito, ela acabou indo à júri popular e foi condenada a 15 anos de reclusão. Dizem que ela enlouqueceu na cadeia, parece que ela embalava uma bonequinha, que ela sempre estava nos braços. Bom, o Saulo, aquele repórter que tinha acompanhado todo o depoimento e acabou dando voz a ela, onde ela confessou o crime, ele deu o nome desse caso todo de A Fera da Penha, porque o matadouro aonde a Neide cometeu o crime contra a Taninha foi no matadouro da Penha. Eu acho que eu esqueci de mencionar para vocês, mas foi nesse matadouro porque a amiga dela morava perto desse matadouro. Então, daí o motivo de ter sido ali. Então, todo esse caso gerou muita repercussão na época, muita mídia, as pessoas ficaram muito interessadas e ficou conhecido nacionalmente como a Fera da Penha. Muitos acreditam que foi um crime passional e ela foi julgada como tal, mas outros tantos não. Acreditam que ela realmente tem algum problema mental e que tudo isso foi por conta de algum distúrbio, alguma coisa que despertou dentro dela, então ela acabou cometendo esse crime. Bom, fato é que a Neide ficou presa esses 15 anos. Esse tipo de caso não acontecia naqueles tempos. Então chocou muito a população, as pessoas ficaram confusas, né, porque elas tinham um outro tipo de relação, não como as relações são hoje em dia. Era tudo muito diferente, tudo muito mais simples, não havia esse medo. Então isso, de certa forma, deixou as pessoas bastante apavoradas. No fundo, gente, a Neide queria o Antônio de qualquer jeito. Não importava se ele iria perder toda a família,
se ela iria precisar matar para poder ter ele. Então assim, ela estava disposta a tudo. Ela avisou para ele que iria cometer isso, né? Ela falou com ele que iria exterminar a família dele caso ele não ficasse com ela. Então assim, ele já tinha uma noção que ela era meio louquinha. Não é normal uma pessoa ficar falando esse tipo de coisa. Sem contar, gente, que muitas pessoas acreditam que o Antônio também deveria pagar por esse crime. De alguma forma ele deveria ter sido preso. Porque ele meio que estimulou a Neide, né? Ele contou várias mentiras, a princípio que ele era solteiro, depois que ele iria se separar da esposa, quando ela finalmente descobriu, porque ele não contou isso pra ela. Então depois ele ficou enrolando ela em banho-maria, de que iria largar a esposa. Isso nunca aconteceu, isso nunca iria acontecer. Era apenas mais um papinho, mais um caô que ele estava julgando ali pra ela. Então eu penso o seguinte, se a pessoa já tá com alguém que não tá satisfeito de estar naquela posição, que já tá te falando, olha, eu vou fazer, não paga pra ver, gente. A pessoa realmente pode chegar às vias de fato, a gente não sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa. E ele a enganou muito, muito mesmo. Ela acreditou que era o grande amor da vida dela, que era uma paixão assim super forte. Ela estava vivendo um grande amor. Então assim, na cabeça dela, a família dele que atrapalhava tudo. Porque sempre tem aquele papo, né, gente? Ai, se eu deixá-la, ela vai cometer alguma coisa muito ruim, ela vai fazer alguma coisa com os nossos filhos, ou ela vai cometer autoextermínio, eu não posso deixar por causa da situação financeira, ou por conta de... Enfim, vão surgindo várias desculpas e a pessoa vai acreditando, vai levando. Só que a Neide avisou. Não tô aqui de forma alguma defendendo ela, porque pelo amor de Deus, não tem como defender esse tipo de coisa. Inadmissível, abominável, mas fato é que eu acredito que ele poderia ter feito algo para evitar. Ou talvez ter explicado para ela, olha, não vai rolar, não é assim. Ter sido mais claro e não ter permitido que ela fosse tão adiante, criando tantos sonhos e planos na cabeça. Eu acredito que hoje em dia esse crime seria julgado de uma forma diferente. Bom, mas e vocês? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários porque eu quero saber. Tem também uma outra história, não sei se é uma lenda urbana, eu não consegui encontrar em nenhum documento oficial que comprove isso, mas parece que tem sim uma história que rondou ali, que a Neide estava esperando um filho do Antônio e ele fez com que ela abortasse essa criança. Então, após esse aborto, ela ficou muito furiosa de ter feito aquilo, né? Porque ele insistiu muito, ele praticamente a obrigou. E ela quis se vingar, tirando dele o que ele mais amava, uma vez que ele tirou dela o que ela, né, queria muito, que era um filho e tudo isso. Não consegui nenhuma comprovação dessa história, mas existe esse relato sim. Inclusive tem um filme que conta essa história da Fera da Penha, que chama O Lobo Atrás da Porta, é com a Leandra Leal, uma atriz incrível, e no filme tem essa parte da gestação. Então eu não sei se isso é verdade ou não, mas achei interessante trazer aqui pro caso. Já a Taninha, né, a garotinha de 4 aninhos de idade, que partiu infelizmente dessa forma terrível, ela foi enterrada no cemitério de Inhaúma, que é um bairro do subúrbio carioca, e lá o túmulo dela sempre foi muito visitado. As pessoas passaram a acreditar que Taninha era uma santa por toda a história, né, por tudo que aconteceu e como foi. Então assim, muitas pessoas levavam flores, pediam graças e diziam serem atendidos pela Taninha. Ela meio que virou assim ali um símbolo. Bom, já o matadouro, ele foi desativado, né, os fundos do matadouro, e ele foi construído uma linda praça, parece que a praça existe até hoje. E a Neide, gente, eu fiquei sabendo também, através de pesquisas, que logo que ela saiu da cadeia, ela foi morar no Rio, também acho que foi Piedade, se eu não me engano, ou foi a Penha, posso estar enganada aqui agora, mas enfim, ela foi para o Rio de Janeiro e acabou morando sozinha. Ela tinha alguns cachorros e ficou morando sozinha numa casa, mal saía, não tinha muito contato com a sociedade. Bom, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, que tem vídeo novo toda quinta e domingo e também agora às terças.
Redes sociais, para quem quiser me seguir por lá. Deixem aqui nos comentários se vocês já conheciam essa história, se sabiam de todos esses detalhes. Quem quiser acrescentar algo, fique à vontade. Gente, eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso da postagem desse vídeo, que era para ter sido postado ontem, no domingo. Mas eu passei muito mal, eu realmente não consegui editar e postar o vídeo a tempo, sem contar que tinham várias questões na iluminação que eu tive que ajustar. Então eu peço humildemente desculpa a vocês, mas amanhã também tem outro vídeo, o Terças do Terror, né, o novo quadro do canal, então não percam, que a história é muito boa. A gente se vê então amanhã no próximo vídeo.